Deuteronômio, capítulo de número 8. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Gente, eu peço perdão a vocês. Vocês já devem ter percebido, eu estou rouco. Por dois motivos. Primeiro, porque eu já estava há muito tempo sem pregar, como a Valesca tinha dito, a gente estava um tempo aí sem pregar, estudando, enfim. E também porque no carnaval a maratona de agendas é muito desgastante. E desde ontem, eu não dormi, fui ministrar ontem no interior de São Paulo. Hoje pela manhã eu já ministrei em Goiânia. E eu vim direto para cá e para ministrar aqui com vocês. A minha voz está muito debilitada, mas Deus vai dando graça, né? É graça Brasil, né? Versículo de número 2, versículo 2 a seguir. Quem achou, só para não perder o costume, dá um glória a Deus aí. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos, para te humilhar. Deuteronômio 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto nesses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que vocês não conheciam, nem seus pais conheceram, para te fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Vai apertar um pouco agora, vai apertar um pouco. Versículo 5, o 5. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem corrige ao seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Eita glória, hein? Procura o crente que está perto de você, que tem mais cara de PT, pentecostal. Olha para ele, olha para ela, você vai liberar uma palavra para a gente começar essa pregação aqui, ó. É um desafio. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó: quem der menos glória hoje vai pagar o lanche no final do culto. Eu senti um glória de desespero aqui desse lado aqui, ó. Se assente aí. Eita glória. Queridos, o livro de Deuteronômio pode ser considerado o livro das recordações, o livro das memórias. Eu tiro essa conclusão por dois motivos. Primeiro, obviamente é pelo conteúdo do livro. Se você ler, você vai perceber. Só que o segundo motivo é um pouco mais específico. É pelo significado que carrega o nome.
Isso é uma curiosidade importante. Caso você não saiba, os 5 significados dos 5 primeiros livros da nossa Bíblia revelará o assunto que será abordado no decorrer da história. Os 5 primeiros livros é uma coleção que em grego nós chamamos de Pentateuco, em hebraico nós chamamos de Torá. Vocês conhecem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E como eu estava dizendo, cada significado revelará o assunto do livro. Eu vou só dar um exemplo. Gênesis. Gênesis em hebraico chama-se Bereshit. E Bereshit significa princípio. Você não precisa ser um teólogo, um expert nas escrituras para saber o porquê. Princípio, porque Gênesis é o princípio de todas as coisas. Como foram criados os céus e a terra. Como foi criado aquilo que há nessa terra. A flora, a fauna, em especial a coroa da criação de Deus, que é o ser humano. É por isso que no versículo 1 do capítulo 1, que carrega o significado de Gênesis, diz: Bereshit bara Elohim erter shamaim haeretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pois Gênesis é o princípio. Aí vem Bereshit, Shemot, Vaikra, Barmidvar e Devarim. Devarim é Deuteronômio. E Deuteronômio significa segunda lei. Agora preste atenção, preste atenção. Esse significado de segunda lei não quer dizer que se você ler Deuteronômio você vai encontrar uma segunda lei. Até porque Deus só tem uma. Então o porquê desse significado? Escuta, quando Israel saiu do Egito e peregrinaram no deserto por 40 anos, tem um detalhe importante. A lei, as ordens, os mandamentos foram entregues no primeiro ano aos pés do Monte Sinai. Então, a geração que saiu do Egito logo conheceu a lei nos pés do Monte Sinai. Só que há uma problemática. Por quê? Israel ficou 40 anos no deserto. Isso significa que a geração que saiu do Egito, conheceu a lei e entrou no deserto, morreu no deserto. Foram 40 anos. Muitos morreram por velhice, outros morreram por doenças. E o texto registra que muitos outros morreram por rebeldia. Então vamos lá. A geração que saiu do Egito, conheceu a lei e entrou no deserto, morreu no deserto. Só que nesses 40 anos, uma nova geração nasceu dentro do deserto. E essa geração do deserto não conhecia a fundo a lei, as ordens, os mandamentos que Deus havia entregado no primeiro ano aos pés do Monte Sinai. Aí entra Deuteronômio. Deuteronômio serviu para lembrá-los, recordá-los de tudo aquilo que Deus havia ensinado no decorrer da caminhada. Só que tem uma palavra-chave nesse livro. Essa palavra aparece em diversos capítulos, inclusive no capítulo que lemos.
E se esse é o livro das memórias, dessa palavra que Deus não deixava o povo se esquecer, qual que é a palavra-chave? Caminho. Tanto que no versículo de número 2 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, te provar e saber o que estava no seu coração. Permita-me abrir um parêntese. Existem certas situações, existem certas palavras, existem certas pessoas que o que nós mais queríamos era se esquecer. Nós não somos um computador, mas às vezes queríamos ser, apertar a tecla deletar e se esquecer de pessoas que não acrescentaram em nada, de palavras que adoeceram os nossos sentimentos, de situações que nos fizeram chorar. Eu estou falando isso porque provavelmente o que mais Israel queria era se esquecer do caminho de Deus. E o motivo é óbvio. Nós queremos lembrar somente daquilo que nos fez sorrir. Só que o caminho de Deus foi um caminho severo. O caminho de Deus foi um caminho doloroso. O caminho de Deus foi um caminho estreito, ao ponto de Deus deixá-los passar fome no deserto. E não é por acaso que um dos textos bíblicos mais interessantes é: Deus faz o seu caminho na tormenta. Agora, eu estou pregando para pessoas inteligentes. E na construção desse raciocínio, você pode se perguntar: Sidney, se o caminho de Deus foi um caminho tão severo, se o caminho de Deus foi um caminho tão doloroso, se o caminho de Deus foi um caminho tão difícil, por que Deus queria lembrá-los? Era como se Deus tocasse na ferida e não a deixasse cicatrizar. Todos os dias o céu dizia: lembra de onde você saiu, lembra por onde você passou, e lembra também para onde você vai. Todos os dias o céu dizia: lembra de onde você saiu, lembra por tudo que você passou, e lembra também para onde você vai. E o motivo é único, e é uma das bases da mensagem. Deus queria que o povo lembrasse do seu caminho, porque ainda que o caminho de Deus seja um caminho doloroso, estreito e difícil de se aceitar, eu sei que o caminho de Deus ainda é o melhor caminho para as nossas vidas. Isso significa que o caminho de Deus nunca será o mais perto, mas ele sempre será o caminho mais seguro. O caminho de Deus nunca será o mais fácil, mas ele tem um lugar de paz e segurança no final dessa caminhada. Agora olha bem para cá. Se você acha que está difícil permanecer nessa caminhada, se você acha que está difícil permanecer nesse caminho, Deus me trouxe aqui para te dar algumas condições, para te dar alguns motivos, para você acreditar que vale a pena permanecer nessa caminhada. Mas eu vou logo avisando, isso daqui é para quem está em espírito. Até porque quem está em espírito pega as coisas mais fáceis, sabe? Quem está em espírito vive um culto diferente. As palavras vêm fáceis na alma da pessoa. Então escuta com atenção, escuta com atenção. Primeiro motivo: aceite o caminho de Deus, porque quem anda fora dele
não consegue chegar a lugar nenhum. Eu estou falando do âmbito terreno, e eu vou repetir para você guardar essa informação. Aceite o caminho de Deus, porque quem se desvia dele não consegue chegar a lugar nenhum. A vida de um homem fora da direção é um ciclo vicioso. A vida de um homem fora da direção dos céus, o homem sem o GPS de Deus, vive uma vida de ciclo vicioso. Ele não muda. Ele caminha e volta para o mesmo lugar. Isso daqui é para quem é de Bíblia. Sabe qual é a prova que eu tenho de que quem anda fora da direção de Deus só consegue andar em círculo? O diabo. Isso aqui é para quem é de Bíblia. O diabo é a prova de que quem anda fora da direção de Deus só anda em círculo. Você prova? Eu provo. Na situação de Jó, Deus pergunta ao diabo: de onde vens? Ele responde o quê? Eu venho de rodear a terra. Porque quem anda fora da direção de Deus só consegue rodear. Entra culto, sai culto, a vida continua do mesmo jeito. Entra pregador, sai pregador, a vida continua do mesmo jeito. Entra Graça Brasil, sai Graça Brasil, a vida continua do mesmo jeito. Entra vigília, sai vigília, entra congresso, sai congresso, entra campanha, sai campanha, a vida continua do mesmo jeito. Você pensa que ele vai, não vai. Você pensa que ela vai, não chega. Você quer o primeiro conselho espiritual para mudar a sua história nesse ano de 2025? Então receba de coração aberto. Aceite a vontade, a direção e o caminho de Deus para a sua vida. Porque ainda que o caminho de Deus seja vale, ainda que o caminho de Deus seja espinhos, ainda que o caminho de Deus seja deserto, saiba, nesse deserto Deus cuida dos que são seus. Só porque eu vi algumas mãos levantadas, eu vou continuar profetizando. Nesse deserto tem dor, mas também tem maná caindo do céu. Nesse deserto tem ferida, mas também tem água brotando da rocha. Nesse deserto tem solidão, mas também tem coluna de fogo e coluna de nuvem te acompanhando de dia e de noite. Nesse deserto tem milagre todo dia. Meu Deus. Posso falar um negócio? A partir de hoje, você não andará mais segundo o seu coração e os seus sentimentos, até porque o seu sentimento é enganoso. A partir de hoje você vai andar com os pés de Deus, e assim diz o Senhor: nós não andamos debaixo de opinião alheia, nós andamos debaixo de uma palavra. Então levante as mãos para os céus e receba. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Só porque o glória aumentou. Eu posso ler um versículo aqui, você pega no Espírito? Você pega no Espírito esse versículo aqui? Ó, o varão ficou de pé ali. Isaías 43. Amor, isso aqui é muito forte. Isaías 43. Eis que faço uma coisa nova. Ah, vocês estão ligados, né? Eis que faço uma coisa nova. Eu abrirei um caminho no deserto. Vocês são de Bíblia? Vocês já pararam para pensar, pastores, o que é um caminho no deserto? Já pararam para pensar? Parece óbvio, mas não é. Porque como que Deus vai abrir um caminho no deserto se o deserto é livre? Se vocês não der um pulo aí agora, como que Deus vai abrir um caminho no deserto se o deserto não tem parede? Como que Deus vai abrir um caminho no deserto
Se você pode caminhar para qualquer lugar que você vai conseguir. Sabe como é que formava um caminho no deserto? Esse caminho era formado por beduínos, que eram aqueles que dominavam o deserto, e eles eram guiados pelos astros, pelo sol, pelas estrelas, pelo oriente. É por isso que nós temos a palavra desorientado. É uma pessoa que perdeu o oriente. Essa caravana ia caminhando pelo deserto até chegar ao destino. Só que depois vinha uma outra caravana. Essa caravana não conhecia o deserto, e também não era guiado pelo sol, pela lua ou pelas estrelas. Então como é que eles chegavam até o destino? Eles não olhavam para cima, eles olhavam para baixo, e iam seguindo as pegadas da caravana que passou primeiro. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou abrir um caminho no deserto. Não era que Deus ia fazer uma rodovia, não era que Deus ia fazer uma estrada, não era que Deus ia abrir uma avenida. Era Deus dizendo: eu vou na frente, e vocês seguem as minhas pegadas, que você vai chegar no seu destino. Recebe essa palavra. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Levanta a tua mão. Fala alguma coisa, porque está começando a subir o nível, hein? Eita, tem uns jovens ali comigo, hein? Eita, tem outros ali de mão levantada, tem outros aqui levantando as mãos. Eu estou sentindo que uma presença maravilhosa vai abraçar esse lugar até o final desse culto. Eu estou sentindo. Jovens, vocês aguentam ouvir uma explicação de 5 minutos? Eu vou começar a aplicar, só que eu sou de Bíblia, e a chave da mensagem está aqui. Então eu preciso que vocês dobrem a atenção agora. Eu falo de coração, dobre a atenção agora. Segundo, quem anda fora da direção de Deus é perigoso, porque é no caminho que Deus revela os que são seus. Peraí, é na caminhada que Deus mostra quem é e quem não é. Olha para cá, é a chave da mensagem, é a chave. Deus queria reinar sobre o povo. Isso significa que Deus queria que o povo deixasse de ser povo e se tornasse uma nação. Nação essa cujo Deus era o seu rei. Pastores, acompanhe isso aqui. Só que falando de reinado, eu preciso citar as palavras de Paulo. Romanos capítulo 6, parafraseando, Paulo disse: que o pecado não reine sobre vosso corpo, mas que Cristo o governe. Então tem 2 reinos. Quantos reinos? Quantos reinos? De um lado, um reino chamado pecado. Esse é o reino das trevas. Do outro lado, um reino chamado Cristo. Esse é o reino dos céus. Mas posso falar? Em nenhuma nação existem 2 reis. Em nenhuma sociedade existem 2 presidentes. Por quê? Porque senão haveria embate de ideologia. Irmãs, imagine se o Brasil fosse governado por Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo. Irmão, ia ser tiro, porrada e bomba. Um ia falar A,
o outro ia falar B, o outro ia falar C, o outro ia falar D, o outro ia falar E. Por quê? Embate de ideologias. É por isso que no mundo espiritual a Bíblia diz: quando a luz chega, as trevas terão que ser dissipadas. Fala para quem está perto, fala para quem está perto. Só um pode governar o seu coração. Só um rei vai se assentar no trono do teu coração. E eu espero que seja Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha para cá, olha para cá. Por quê? Porque era através do rei que se estabelecia o senso cultural na sociedade. Mas vamos chegar lá. O rei estabelecia a cultura. Se você não sabe, a cultura rege a sociedade. A cultura determina crenças, hábitos, línguas, trejeitos. É a cultura. E a sociologia diz que quando alguém entra em uma cultura, a cultura entra dentro dessa pessoa. E posso falar? A cultura influencia mais do que a própria genética. Sabe o que isso significa, jovens? Você pode nascer aqui no Brasil, nasceu no Brasil, mas se logo quando criança você se mudar para o Japão, você não vai falar português, você não vai comer pão de queijo no seu dia a dia, você não estaria vestido como você está agora. Por quê? Porque você está em outra cultura. Você vai comer o que eles comem, você vai falar como eles falam, você vai se vestir do modo que eles se vestem, você vai ter as manias que eles têm, ainda que no seu sangue corra sangue de brasileiro. Compreenderam? Compreenderam? Agora, pastores, Israel ficou 430 anos no Egito. Eu pergunto a vocês: eles eram judeus ou eles eram egípcios? Eles eram judeus ou eles eram egípcios? 430 anos. Se você fizesse o DNA, o sangue é de judeu, veio de Abraão, veio de Isaac, veio de Jacó, mas a cultura era egípcia. Eles falavam como os egípcios falavam, eles se vestiam do modo que os egípcios se vestiam, eles comiam a comida que os egípcios comiam, eles tinham as manias que os egípcios tinham. Só que tem um detalhe: a sociologia diz que só se muda uma cultura através de uma revolução. Sabe como é o nome dessa revolução? Deserto. Deus tira Israel do Egito e coloca eles dentro do deserto. O deserto é importante, porque no deserto Deus isolou o povo. Para quê? Para que nenhuma outra nação se aproximasse e colocasse neles outra cultura estranha. Aí Deus disse: eu quero vocês sozinhos. Será vocês e eu e vocês, cara a cara, face a face, é particular comigo. Aí Deus disse assim: ó, eu coloquei vocês no deserto. Para quê? Para te provar, te humilhar e revelar o que está dentro do seu coração. Aí agora chegou a hora. Essa palavra provar tem dois significados. Pergunta: quais? Primeiro, no hebraico, provar é rasgar. Segundo, arrancar o que está dentro. Por quê? Porque Deus sabia: todo crente precisa vencer dois Egitos, o Egito externo e o Egito interno. Não entendi. Israel saiu do Egito,
mas o Egito não tinha saído de Israel. Aí Deus disse: eu coloquei vocês na minha sala de operação, e a partir de agora o bisturi, que é a minha palavra, está na minha mão. Eu vou rasgar vocês no meio, arrancar o Egito e te encher do meu. É a primeira vez que eu vou pedir. É a primeira vez que eu vou pedir. Segura na mão de quem está perto de você com carinho e com respeito. Olha para ele, olha para ela e diga assim, ó: não adianta você sair do mundo e entrar na igreja se o mundo não saiu de dentro de você. Se você não dá glória a Deus, pelo menos disfarça. Só que o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: foi eu que te coloquei no deserto. Mas esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para te rasgar, te limpar. Mas você vai sair mais crente, mais santo, mais fiel. Se você não dá glória a Deus agora é estranho, hein? Se você não dá glória a Deus agora é estranho. Amor, se tu não der pelo menos um mortal, uma voadora agora aqui. Para Deus tirar Israel do Egito, Deus usou 10 pragas. Mas para Deus tirar o Egito de Israel, Deus usou 10 mandamentos. Porque era o céu dizendo: nem só de pão viverá o homem. Agora escuta aqui, escuta e leva para tua casa, nunca mais se esqueça. Deus usa dor. Deus usa dor para arrancar e para revelar o que você tem de melhor ou de pior. Eu vou provar. Quando você amassa trigo, você consegue fazer o quê? Amassa trigo, você faz o quê? Pães. Farinha de trigo faz pães. Ah, se vocês pegarem, você amassa trigo, faz pães. Mas e quando você amassa joio, você faz o quê? Veneno. A história diz que o joio era usado até para tentativa de aborto. Era uma erva daninha. Só que tem um detalhe: a aparência do trigo e do joio é idêntica. É por isso que tem muito trigo que parece joio, muito joio que parece trigo. E eu posso falar, pastor? Tem muito joio que está pregando por aí, e prega como ninguém. Tem muito joio que canta, faz falsete, melisma, sobe nota, desce nota. Tem muito joio que usa terno, gravata, a saia é impecável, a maquiagem está perfeita. Só que Deus não se deixa enganar. E sabe como é que Deus tira a prova dos 9? Não é pelo que tem por fora. Sabe como é que Deus revela se um é joio e outro é trigo? Você não vai dar glória não. É na hora do aperto que Deus diz: esse tem pão, esse tem veneno, esse é meu.
Você sabe o que é ser trigo? É saber que vai ser amassado, mas aceita porque sabe também que vai alimentar pessoas. Porque se não amassar não vira pão, se não tiver pão não tem alimento. Então trigo que é trigo diz: pode me amassar, porque quanto mais ferido eu estiver, mais usado nessa terra eu vou. Sabe o que Deus falou comigo aqui agora? Soprou um negócio aqui na minha cabeça que há muito tempo eu não falava. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Deus não pega leve com quem Ele investiu pesado. Eu vou falar de novo aqui. Eu vou falar para esse pessoal aqui. Deus não pega leve com quem Ele investiu pesado. Deus não pega leve com quem Ele investiu pesado. Deus não pega leve com quem Ele investiu. Você quer água de coco? Você quer tapete vermelho? Talvez não é hoje. Hoje é Deus dizendo: eu vou te amassar, mas eu vou te usar. Eu vou te usar. É por isso que eu já dizia, para nós, deserto é dor, tristeza e lágrimas. Mas para Deus, deserto é ferramenta de trabalho. Mas Sidney, aonde é que está o lado bom desse deserto? Deus está usando ele para te lapidar. Deus está usando esse deserto para te preparar, para te amadurecer. Só que ninguém amadurece sorrindo. A maturidade é gerada no ventre da dor. Só que Deus me trouxe de São Paulo para dizer: a dor não mata enquanto eu estiver presente. Eu vou continuar. Se você está questionando a soberania de Deus, Deus manda lhe dizer: eu faço o que faço porque eu sou o que sou. E tem outro versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem pode levantar a mão e por um minuto? Olha que coisa linda, Jesus. Eita, tem jovem. Ela é bacalabara choramaia. Tá passando uma labareda de fogo aqui. Pega, pega. Deus, eu estou sentindo uma presença aqui. Eu não sei não, mas eu estou achando que eu vou dar um pulo ali embaixo e eu vou baixar pelo menos com uns 10 jovens hoje aqui. Eu não me preparei o ano inteiro para estar nesse carnaval, para passar batido. Eu vim cheio do Espírito Santo. Eu vim cheio do Espírito Santo aqui. Pela macapapa. Cadê os vasos que se apresentam nesse comando que está seja tomado agora por essa
creio. Eu estou sentindo um cheiro de batismo com o Espírito Santo. Eu estou sentindo um cheiro aqui. Dá para perceber quando o Espírito Santo diz: deixa eu passear, que eu quero batizar. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar isso aqui. Meu Deus. Eita, olha que coisa linda ali, ó. Olha que coisa linda. Eita, me deu uma vontade de entrar. Eu quero voltar a pregar, mas eu estou sentindo uma graça que me voltar aqui, pegar o rumo aqui. Olha, aquilo ali não tem preço não. Aquilo é impagável. Aguenta aí. Se acende mais alguns instantes. Mais alguns instantes. Eita. Meu Jesus. Eu não prego de hoje. E quem é pregador sabe. Se eu quisesse agora, eu sairia por cima. Eu sairia por cima aqui. Só que eu sou pregador de Bíblia, eu vou continuar. Eu vou continuar. Quem quer ouvir mais aqui, dá glória a Deus. Essa transformação de cultura, essa mudança de cultura que Deus estava promovendo para Israel no deserto, no Novo Testamento tem outro nome. Pergunta, qual? Não, mais forte, qual? Nascer de novo. Eu falei o quê? Nascer. Peraí, a última vez, nascer. Você sabe o que é curioso? A palavra de novo, no grego, chama-se, anotem. De novo é anotem, que significa literalmente nascer do alto, nascer de cima, nascer do céu. Então quem nasce de novo não nasce da terra, ele nasce do céu. Aí eu entendo. O céu para quem nasceu de novo não é o destino, é a origem. Não,
eu vou falar de novo. Para quem nasceu de novo, o céu não é só o seu destino, o céu é a sua origem. É por isso que um crente espiritual um dia disse: eu tô com saudade do céu. Aí o carnal que está pulando no carnaval pergunta: como que você está com saudade de um lugar que você nunca esteve? Eles não entenderam nada. Nós não fomos até o céu, mas Deus trouxe o reino dos céus e colocou. E agora? Se for para guardar alguma coisa, guarda essa. Guarda essa. No começo da história, amor, olha isso aqui. No começo da história, Pastor Lucas, o Brasil era influenciado pela cultura europeia. Começo. Tanto que nós falamos português de Portugal. Comidas que a gente come, muitas delas são de origem portuguesa. Se você vai em centros urbanos, você vai ver uma arquitetura europeia preservada. Se você for lá na Praça da Sé em São Paulo, você vai ver arquitetura europeia. Só que com o passar dos anos, o Brasil começou a ser influenciado por outra cultura. Qual cultura? A americana. E nós somos governados invisivelmente pelos Estados Unidos. A cultura deles está aqui. E eu te provo. O WhatsApp veio da onde? Estados Unidos. Instagram veio da onde? Facebook veio da onde? Tá bom. As comidas, McDonald's foi criado aonde? Coca-Cola foi criado aonde? Burger King foi criado aonde? Estados Unidos. Os filmes que a gente assiste, Hollywood, é aonde? Tá bom. Netflix foi criado aonde? Amazon foi criado aonde? Estados Unidos. Qual que é a única língua que se ensina numa escola pública além do português? Inglês. Aí sabe o que é engraçado? Foi feita uma pesquisa entre os jovens brasileiros. Qual é o lugar que você mais deseja conhecer? Chuta qual foi o campeão. Eu quero ir para Disney. Eu quero ver o Mickey. Eu quero ir para Times Square. Eu quero ir para Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Sabe por quê? É agora, hein? Porque quando uma cultura se estabelece, duas coisas acontecem. Pergunta, quais? Primeiro, a cultura que te governa te faz parecer com ela. Segundo, a cultura que te governa cria em você o desejo de conhecê-la. Eu vou falar de novo. Quando uma cultura chega, primeiro, ela te faz parecer com ela. Segundo, ela cria em você o desejo de conhecê-la. Aí eu pergunto, quando a cultura do reino chegou na tua vida, aconteceu a mesma coisa? Porque se a cultura do céu te governa, primeiro, você não se parece com a terra, você se parece com ele. Você fala a língua de lá. Eita, você carrega valores de lá. Ah, meu Deus. E se a cultura do céu te governa, ela já criou em você o desejo de conhecer. Agora, se tem um crente pentecostal aqui, pergunta para outro pentecostal: qual é o lugar que você mais deseja conhecer?
Se ele é pentecostal, ele já te respondeu. Meu Deus. Segura na mão dele aí. Segura na mão dela aí. Olha para ele. Olha para ele e diga assim: eu não sei se você vai pisar em Nova York. Fala: eu não sei se você vai ver a Torre Eiffel. Fala: eu não sei se você vai para Dubai. Mas fala: se você for fiel até a morte, um dia